Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como de costume, como temos feito aí todas as semanas, eu quero lembrar os irmãos que além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF. E caso os irmãos tenham interesse neste material adicional, eu estarei deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar ali na opção Mostrar Mais. E caso algum irmão prefira receber esses esboços escritos por e-mail, em formato PDF, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e a partir deste cadastro, semanalmente, os irmãos estarão recebendo por e-mail. E eu quero ainda lembrar os irmãos também que esses materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais, ou seja, não pode deixar de ir à escola dominical somente porque tem um material disponível online. Eles não substituem essas aulas. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal e assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E além disso, eu também quero pedir para os irmãos que compartilhem, que divulguem os nossos materiais, nossos vídeos, nossos esboços através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2017, o tema O Caráter do Cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 8, que tem por título Abigail, um caráter conciliador. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando durante esta videoaula. Primeiro nós faremos, como de costume, uma introdução. Em seguida, o primeiro tópico, Abigail, um pouco de sua história. E neste tópico nós teremos 3 subtópicos. Nabal, um homem de Belial. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Davi resolve vingar a afronta. Depois, no segundo subtópico, Abigail demonstra o seu caráter. E neste tópico nós teremos 3 subtópicos. Uma mulher prudente, o caráter diligente e sábio, o caráter conciliador de Abigail. Depois, no terceiro tópico, o resultado do caráter de Abigail. Aí teremos também 3 subtópicos. Davi foi aplacado por Abigail, Deus feriu Nabal, Davi toma Abigail por sua esposa. Depois, irmãos, está em vermelho na tela dos irmãos, tem um tópico adicional que não está na revista, mas eu resolvi acrescentar, que é o resumo das qualidades de Abigail. E por fim, nós faremos aí, como de costume também, a nossa conclusão. Bom, vamos então à nossa introdução. Bom, irmãos, o estudo de hoje ele vai ser baseado no capítulo 25 de 1 Samuel. Nós iremos fazer aí nessa introdução um pequeno resumo desse capítulo, mas eu recomendo que os irmãos leiam, que os irmãos meditem com mais calma no capítulo todo, capítulo 25 de 1 Samuel. Aqui nós vamos fazer apenas um resumo para os irmãos conhecerem, entenderem a história, para a gente introduzir essa lição de hoje. Então vamos lá. Bom, o capítulo 25, irmãos, ele se inicia falando da morte de Samuel. Samuel, ele morreu e então os israelitas, a Bíblia nos diz que eles se juntaram e que eles choraram a morte dele e que ele foi sepultado lá em Ramá. E então Davi, ele fez o quê? Ele saiu dali com seus homens e foi lá para o deserto de Parã. Tudo isso está lá no versículo 1. Depois, aí nós temos versículos 2 e 3, a Bíblia relata que na cidade, numa cidade chamada Maom, existia um homem chamado Nabal. Ele era descendente de Calebe e ele ganhava vida numa cidade chamada Carmelo. E a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, que ele tinha 3.000 ovelhas, que ele tinha também 1.000 cabras. E ele tinha uma esposa chamada Abigail. E a Bíblia diz que essa esposa dele, que é Abigail, ela era muito bonita e ela era também inteligente. Só que Nabal, ele era muito mau, ele era muito grosseiro. Enfim, e Nabal ele estava lá no Carmelo, tosqueando, né, cortando aí a lã das suas ovelhas. Já avançando para os versículos 4 a 9, a Bíblia diz que Davi estava lá no deserto com seus homens e que ele ficou sabendo que Nabal era um homem rico e que ele estava cortando a lã das suas ovelhas.
Então Davi fez o quê? Ele enviou 10 jovens, 10 rapazes, para que eles fossem até Nabal para saudá-lo, para cumprimentá-lo em nome de Davi, desejando ali tudo de bom para ele, para sua família e para tudo que era seu. E Davi ainda mandou que eles dissessem que os pastores de Nabal tinham estado com eles, né, com Davi e com seus homens, e que Davi e seus homens não tinham feito mal nenhum para eles, não roubaram nada deles. E não somente isso, a gente vai ver um pouco mais adiante que eles também ajudavam protegendo os homens de Nabal, os pastores de Nabal. E além disso, Davi também pediu para dizer para Nabal que eles estavam chegando ali e pedindo para que Nabal desse algo que ele pudesse para eles, no caso, alimentos, tá? Eles estavam com fome, e aí Davi pediu para que Nabal desse algo que ele pudesse dar. Davi não especificou o que era ou a quantidade, mas falou, olha, o que tiver disponível aí, o que você puder, o que tiver à sua mão, você dê para a gente. Enfim, os jovens, eles fizeram exatamente da forma que Davi havia dito, e eles ficaram ali esperando a resposta de Nabal. Na verdade, irmãos, Davi, ele esperava que Nabal ele desse alimento para que seus homens pudessem comer, reconhecendo os benefícios que Davi e que seus homens tinham feito pelos pastores de Nabal lá no deserto, não deixando ali que nada de ruim acontecesse a eles. E aí, avançando, versículos 10 a 12, Nabal, ele respondeu aquilo que os jovens disseram, só que ele respondeu de uma forma insolente. Além dele não agradecer a saudação de Davi, ou seja, além dele mostrar que ele era mal educado, ele ainda respondeu de uma forma muito irônica, perguntando, poxa, quem é Davi? Eu não conheço nenhum Davi. E ainda disse o seguinte, que não ia dar nada para eles. Ele era muito materialista, ele era muito apegado com as coisas dele. Enfim, aqueles homens então voltaram até Davi e disseram para Davi qual foi a resposta que Nabal deu para eles. Então, nos versículos 13 a 17, a Bíblia diz que Davi ele ficou muito irado, ele ficou furioso e ele decidiu se vingar de Nabal. Então ele disse para que os homens dele cingissem as espadas, ele também pegou a sua espada, e a Bíblia diz que ele saiu com mais ou menos 400 homens e que 200 ficaram com as bagagens. Aqui cabe um comentário, irmãos. Muitos dizem que Davi ele saiu com 400 homens, mas na verdade a Bíblia não diz exatamente 400 homens. Em algumas traduções ela diz uns 400 homens. Em outras ela diz mais ou menos 400 homens. Então eram mais ou menos 400 homens. Tá? Enfim, Davi ele queria matar Nabal, e não somente Nabal, mas todos os homens que tivessem lá na casa dele, inclusive os meninos. Ele queria matar todos de lá. E então, um dos empregados de Nabal, ele foi falar com Abigail sobre aquela situação, dizendo que Davi havia enviado mensageiros para saudar Nabal e que Nabal tinha tratado todos eles assim muito mal. E esse empregado ele ainda confirmou que Davi e os seus homens eles realmente tinham sido bons para com eles, não tinham incomodado eles, não roubaram nada deles, ainda protegeram eles dia e noite enquanto eles estavam tomando conta dos rebanhos. Então aquele empregado ele também disse para Abigail para que ela decidisse o que ia fazer para resolver aquela situação, que poderia acabar se tornando ali um desastre para todos eles. E ele disse que Nabal ele era tão ruim que ninguém podia falar com ele, ou seja, aquele empregado estava falando com Abigail porque era impossível falar com Nabal. Nabal não ouvia ninguém. Depois, avançando aí, versículos 18 a 31, a Bíblia ela nos mostra que Abigail ela tomou uma atitude para resolver aquela situação. Ela pegou alimentos, ela montou ali um jumento e foi se encontrar com Davi. Só que ela não contou nada para o seu esposo. E Davi, ele pretendia matar todos. E quando Abigail ela se encontrou com ele, a Bíblia nos relata que ela desceu do jumento, ela se ajoelhou e ela começou a conversar com Davi sobre toda aquela situação, dizendo que seu marido Nabal era um tolo, que ela não tinha visto que aqueles rapazes tinham sido enviados por Davi, enfim. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais de detalhes sobre esse encontro de Abigail com Davi, tá? Mas enfim, ela foi humilde, ela ofereceu alimentos, ela pediu perdão por aquilo que tinha ocorrido e ainda disse que era o Senhor quem vingaria Davi. Ela reconheceu também que Deus ele ia colocar Davi como rei de Israel. E, enfim, ela convenceu Davi a não manchar suas mãos matando aquelas pessoas.
E ela ainda terminou aquele discurso dizendo que era para Davi se lembrar dela quando o Senhor abençoasse ele. Então, esse encontro e essas palavras de Abigail apaziguaram Davi, que inicialmente ele estava o quê? Ele estava decidido a tirar a vida de Nabal e de todos os homens da casa de Nabal. Mas depois deste encontro, ele foi apaziguado pelas palavras de Abigail. Aquela ira, ela se foi. Avançando aí depois nos versículos 32 a 35, Davi então ele louvou a Deus pelo fato de Deus ter mandado Abigail se encontrar com ele. E ele disse que por causa dela ele deixou de cometer um crime que teria sido motivado ali por vingança. Enfim, ele disse que se ela não tivesse ido lá, que todos os homens de Nabal seriam mortos, inclusive os meninos. Então Davi aceitou tudo aquilo que ela levou para ele, né, aqueles alimentos, para ele e para os seus homens. Ele aceitou tudo aquilo. Depois, nos versículos 36 a 38, a Bíblia diz que Abigail ela voltou para sua casa e quando ela chegou lá, ela encontrou seu esposo Nabal. Ele estava festejando, estava ali com um verdadeiro banquete e estava totalmente embriagado. Então, naquele momento, ela tomou uma decisão. Ela decidiu não contar nada para ele naquele momento. Ela entendeu que aquele não era um momento adequado para falar para ele sobre tudo o que havia acontecido. Até porque ele estava embriagado, ele poderia ter reações extremamente ruins. Então, no dia seguinte, quando Nabal ele não estava mais bêbado, ele estava sóbrio, aí sim Abigail contou tudo para ele. Então, ele teve como um choque, assim, ele teve um ataque, ele ficou completamente paralisado. E a Bíblia diz que depois, ali, passados quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele veio a morrer. E nos versículos 39 a 44, aí no finalzinho do capítulo 25, quando Davi ele soube que Nabal tinha morrido, ele louvou a Deus, dizendo que o Senhor havia vingado Davi pelo insulto de Nabal. E não somente isso, ele também reconheceu que Deus livrou ele de fazer o mal, ou seja, livrou ele de matar Nabal e todos os homens que estavam lá. Então, Davi ele fez o que em seguida, depois de louvar a Deus? A Bíblia diz que ele enviou alguns empregados até a casa de Abigail para fazer para ela uma proposta de casamento, dizendo que ele queria ter Abigail como sua esposa. Enfim, Abigail ela aceitou e ela voltou com aqueles empregados e se casou com Davi. Enfim, irmãos, esse foi um pequeno resumo do capítulo 25 de 1 Samuel, somente para a gente introduzir a lição de hoje. Como eu comentei, o ideal é que os irmãos leiam com calma, meditem em todo o capítulo 25. Não se preocupem, irmãos, com os detalhes de cada um desses pontos que foram comentados, porque nós vamos meditar com mais profundidade mais adiante, conforme formos avançando aí nos tópicos da nossa lição. Bem, então nessa lição, continuando aí a nossa introdução, nós vamos falar sobre três personagens bíblicos. Nós vamos falar sobre Abigail, nós vamos falar sobre Nabal e também vamos falar sobre Davi. Nós vamos falar sobre os três, só que o foco será dado na pessoa de Abigail, até porque a lição de hoje ela fala sobre o caráter com foco em Abigail. É uma coisa importante sabermos, na Bíblia, nós temos duas mulheres com esse nome Abigail. Uma delas era a esposa de Nabal, conforme nós vemos ali em 1 Samuel 25, versículo 3, na parte A, que diz assim, está na tela dos irmãos. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Agora, tem uma outra Abigail também, que ela era irmã de Davi. Onde é que tem essa comprovação? Lá em 1 Crônicas, no capítulo 2, versículos de 15 a 17. A Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael, ao todo três. E Abigail teve Amasa, e o pai de Amasa foi Jétero e Ismaelita. Então os irmãos veem que existem duas Abigails, né, duas mulheres com o nome Abigail. Obviamente que nessa lição nós falaremos sobre Abigail, que era esposa de Nabal, e que após a morte de Nabal, após a morte do seu marido, ela se tornou também esposa do rei Davi.
Bom, irmãos, essa foi a nossa pequena introdução. Então, avançando agora, nós vamos adentrar aí ao primeiro tópico, Abigail, um pouco de sua história. E no primeiro subtópico, nós temos o título, Nabal, um homem de Belial. Então, irmãos, agora nós vamos falar um pouco sobre Nabal, sobre o marido de Abigail. Então, primeiramente, o nome Nabal significa tolo, significa insensato. E nós vamos ver que essa era justamente uma das características de Nabal, a insensatez. Tá? Então nós vamos ver no decorrer da história que Nabal realmente ele era uma pessoa tola, ele era uma pessoa insensata, e não somente isso, ele tinha uma série de outras características negativas também que a gente vai estar analisando. Bom, mas vamos lá, a Bíblia também nos dá mais algumas características sobre Nabal. Primeiro, a Bíblia nos diz que ele era um homem rico, né, conforme o versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida, diz que ele era muito poderoso, diz que ele tinha ali 3.000 ovelhas, que ele tinha também 1.000 cabras, então ele era um homem bastante rico, ele tinha bastante posses. A Bíblia diz ainda que ele era mau, que ele era grosseiro, conforme o versículo 3. A Bíblia diz que ele era duro e que ele era maligno em obras. Né? Em outra tradução diz que ele era mau, diz que ele era muito grosseiro. Ele também era uma outra característica, nós podemos comprovar isso no versículo de número 10. Ele era um homem extremamente arrogante, irmãos. Nós podemos ver isso ali na Bíblia, naquele momento em que, conforme nós comentamos, em que Davi mandou aqueles 10 jovens para darem uma saudação para ele, para pedir alimentos. Nós comentamos que ele, além de não responder à saudação, ele debochou de Davi e ele ainda se negou a mandar ajuda, se negou a ajudar. Então ele era muito arrogante. E olha só o que a Bíblia nos diz lá em Provérbios 18, 12, na parte A. Aqui, irmãos, está na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? ARA. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, aqui nós vemos que o homem, ele se exalta antes de ser abatido, só que a humildade, aquele que é humilde, ele é honrado, né? Uma vez que a humildade ela precede a honra. E nós vamos ver mais adiante que esse versículo ele se fez verdade tanto na vida de Nabal quanto na vida de Abigail. A arrogância de Nabal ela precedeu a sua ruína e a humildade de Abigail ela precedeu a sua honra. Mas não se preocupem com isso agora, porque nós vamos estudar mais aprofundada essa questão mais adiante, tá? Então, enfim, ele era um homem extremamente arrogante. Outra coisa, Nabal, ele era também uma pessoa muito materialista, ele era uma pessoa assim, egoísta. Ele se negou a dar alimento para Davi e para os seus homens, mesmo Davi tendo feito bem para os pastores dele, para os pastores de Nabal. Então, ele demonstrou ali nessa atitude seu extremo egoísmo. Tá? Ele era uma pessoa muito egoísta, ele era muito apegado às coisas que ele tinha. E nesse contexto, né, cabe comentar aí também que o materialismo ele é um dos grandes males, vamos dizer assim, da atualidade, inclusive, irmãos, no meio cristão. Né? Existem ali muitas pessoas, os irmãos sabem disso, que procuram a igreja somente com interesses, somente no intuito ali de enriquecer. Até porque tem muitos líderes aí religiosos que só pregam esse tipo de questão também, só pregam a prosperidade, o que acaba levando essas pessoas a buscarem a Deus somente para aumentar o seu patrimônio, por exemplo. Ou seja, vendo Deus ali como um grande banco que está à disposição de dar dinheiro e de dar bens para elas o tempo todo. Né? São pessoas assim extremamente materialistas, acham que pelo simples fato de estar na igreja, de devolver o dízimo, de dar ofertas, que isso já é suficiente, né? Que ser cristão é isso e exigem que Deus faça a contrapartida prosperando financeiramente essas pessoas. Eu deixo bem claro aqui prosperar financeiramente, porque conforme nós estudamos aí num outro trimestre, alguns anos atrás, a prosperidade ela vai muito além da questão financeira, a prosperidade bíblica. Bom, então ele era materialista e egoísta. E olha só o que a Bíblia nos diz em Mateus 6, 21.
porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele diz que o coração do homem ele está exatamente onde estiver o seu tesouro. E muitas pessoas têm colocado os seus corações nos bens materiais. Por quê? Porque nesses bens está o tesouro das pessoas. Irmãos, a única maneira do nosso coração estar totalmente voltado para Deus é tendo em Deus o nosso maior tesouro. É aqui que está o segredo. Por isso que a Bíblia nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos encontrar a Deus quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração. Agora, nosso coração estará totalmente voltado para Ele quando nele estiver o nosso maior tesouro, quando Deus for o nosso maior tesouro. Enfim, voltando aqui à questão de Nabal, Nabal ele era extremamente materialista, ele era muito egoísta, ele amava os seus bens. E veja, irmãos, o que acontece com aqueles que amam os bens materiais, com aqueles que amam o dinheiro, conforme Eclesiastes 5,10, olha, está na tela dos irmãos. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e o que amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Nesse versículo, nós temos a resposta do porquê que muitas pessoas elas querem cada vez mais posses, cada vez mais bens, cada vez mais dinheiro, nunca estando satisfeitas com aquilo que elas têm. Nós podemos citar aí como exemplo, um tema que está em bastante alta aí, que é a questão da política brasileira. Quantos escândalos, irmãos, nós estamos vendo aí na mídia, políticos que apesar de serem ricos, né, de serem ali bem abastados, eles estão roubando cada vez mais, num ciclo ali que parece que nunca vai ter fim. Isso por quê? Porque eles estão se enquadrando exatamente nesse versículo bíblico. Eles amam o dinheiro, eles amam a abundância, então eles nunca vão se fartar. Quanto mais tem, mais quer. E aí nós vemos essas cifras astronômicas que a imprensa divulga em relação a desvios de dinheiro, a coisas completamente ilícitas. Né? Mas enfim, o versículo é muito claro que a pessoa que ama o dinheiro, ela nunca vai se fartar. Ela vai querer cada vez mais. Aí alguns podem perguntar, né? Ah, tá bom, tudo bem, mas e se Deus me prosperar financeiramente falando? Irmãos, Deus, ele pode sim nos prosperar financeiramente, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz para esse tipo de situação. Vamos ver lá no livro dos Salmos, 62, no verso 10, na parte B. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, irmãos, caso nós venhamos a ser abençoados financeiramente, o nosso coração, ele não deve se alterar, ele deve permanecer voltado para Deus. Nós não podemos colocar o nosso coração na bênção, mas nós temos que manter o nosso coração no abençoador, ok? Bom, continuando aí, voltando agora à questão das características de Nabal. Nós vimos que ele era materialista e que ele era muito egoísta. Ele era também muito mal agradecido. Tá? Os irmãos sabem, Davi e seus homens, eles protegeram os pastores de Nabal, eles não fizeram mal nenhum para aqueles pastores, e Nabal, mesmo assim, não era agradecido. Aí eu coloco aqui uma questão, irmãos, para a nossa reflexão. Quantas pessoas que são assim, que não conseguem ser gratas por nada, quantas pessoas que se lembram de Deus quando precisam de alguma coisa nas suas vidas e quando Deus abençoa, quando Deus faz a obra, elas nem se lembram de agradecer. São pessoas completamente ingratas. Né? Tem muitas pessoas que estão na igreja que elas têm uma facilidade muito grande para pedir as coisas, elas pedem tudo, mas elas não agradecem a quase nada. São pessoas como Nabal, mal agradecidas, são pessoas ingratas. E uma outra característica, e conforme um dos empregados de Nabal disse para Abigail, lá no versículo 17, Nabal ele era tão arrogante que ninguém podia falar com ele. E conforme eu já comentei, por isso que o empregado foi falar com Abigail e não com ele, sobre o caso de Davi e de seus homens. Então ele era alguém extremamente difícil de se lidar. Podemos concluir também que Nabal ele dava um mau testemunho. Na verdade, aqui nós temos praticamente um complemento aí da característica anterior. Vejam que os empregados eles falavam mal dele. E por que falavam mal dele? Justamente porque
o seu testemunho era muito ruim, justamente pelo fato dele dar mau testemunho. E outra coisa também, em 2 versículos diferentes, Nabal ele é chamado de filho de Belial. O que a Bíblia quer dizer com isso? Filho de Belial. Que ele é filho da maldade, ele é um homem extremamente ruim, ele é um homem muito maldoso. Tá? Então, enfim, nós temos aí algumas características que a Bíblia nos mostra a respeito de Nabal, que era o marido de Abigail, né, o tolo, o insensato. Ele era rico, ele era grosseiro, ele era mau, arrogante, materialista, egoísta, mal agradecido, ninguém podia falar com ele, extremamente difícil de se lidar, dava mau testemunho, e ele era filho da maldade também, filho de Belial. Bom, avançando agora aí para o segundo subtópico, Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Bom, irmãos, Davi ele precisava de ajuda para alimentar os seus homens. Nós temos que nos lembrar que naquela ocasião Davi ele foi para o deserto de Parã ele estava fugindo de Saul. Na verdade ele tinha ido para lá para ele evitar confrontos com o rei Saul, né? E ele precisava naquela ocasião alimentar os seus homens, né? Eles estavam com fome e ele precisava de ajuda nesse sentido. Então Davi, quando ele soube que Nabal era um homem muito rico, nós comentamos sobre isso, ele mandou ali 10 jovens para enviar saudações para Nabal e também para pedir a sua ajuda. Davi ele tinha contato com os pastores de Nabal e também deu proteção para eles. E Davi ele imaginou que Nabal ele ia reconhecer todo aquele bem que Davi tinha feito para os homens dele lá no deserto. Davi ele imaginou que isso fosse acontecer, que Nabal ele seria agradecido, ele reconheceria todo aquele bem que Davi tinha feito para os pastores dele. E Davi então, ele através daqueles 10 jovens, ele desejou a paz para Nabal, para sua casa e também para tudo que ele tinha, a Bíblia relata. E depois disseram, né, aqueles jovens disseram para Nabal tudo aquilo que Davi e seus homens tinham feito com os pastores dele. E por fim eles pediram para que Nabal lhes desse o que ele pudesse dar, ou seja, o que tivesse ali que ele pudesse ceder para eles levarem de alimentos. Irmãos, como eu já comentei, eles não estavam estipulando quantidade nem tipo de alimento. Era como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, por favor, nos dê aquilo que você puder dar, aquilo que você tiver aí. Eles não estavam exigindo nada. Nabal ele era rico, como nós vimos, e ele podia sim ter ajudado Davi e ter ajudado seus homens, dando alimento para eles. Então, Nabal ele respondeu de uma forma muito arrogante, ele respondeu de uma forma muito grosseira. Primeiro ele foi irônico, né, dizendo que nunca tinha ouvido falar de Davi, dizendo ali que muitos escravos fugiam dos seus donos, como se ele estivesse comparando Davi a um escravo fugitivo, e ele se negou a ajudar. Então, irmãos, nós vemos aqui um caso típico, não somente de materialismo, de grosseria, mas também de ingratidão. Nabal, ele pagou o bem com o mal. E esse tipo de situação, irmãos, infelizmente, não é incomum. Quantas pessoas se decepcionam por ajudarem outras pessoas e quando elas precisam de ajuda, elas não recebem essa reciprocidade, elas não recebem essa ajuda. Por isso, irmãos, que sempre que se ajuda alguém, a gente não deve alimentar nenhum tipo de expectativa de retorno. A decepção, ela normalmente é diretamente proporcional à expectativa que a gente gera. E os irmãos sabem que o único que nunca vai nos decepcionar, o único que nunca vai nos frustrar é o Senhor Jesus. O homem, não importa quem seja, pode ser um grande amigo, pode ser um parente, pode ser um irmão, pode ser um pastor, pode ser um pai, pode ser uma mãe, qualquer um deles pode nos decepcionar, mas o Senhor Jesus ele nunca vai nos decepcionar. Então, Davi ele recorreu a Nabal, porque ele necessitava de alimento, só que a resposta de Nabal ela foi grosseira, irônica e também foi negativa. Ele se negou a ajudar Davi. Agora, no terceiro subtópico, Davi resolve vingar a afronta. Irmãos, olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 15:1.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Bom, é um provérbio aí bastante conhecido, né, dos irmãos. Vejam que ele diz que a palavra dura ela suscita a ira. E, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. A resposta de Nabal ela foi uma afronta para Davi. Ela fez com que Davi se irasse. Aquela palavra, aquela resposta, ela suscitou a ira de Davi. Ou seja, aquelas palavras, elas despertaram aquele sentimento, aquela ira em Davi, e Davi ele decidiu, tomou uma decisão, ele decidiu se vingar, ele decidiu matar Nabal, e não somente a Nabal, mas ele estava disposto a matar todos os homens de Nabal também, inclusive os meninos, a Bíblia assim o diz. Irmãos, olhando humanamente, Davi, ele tinha todos os motivos para se irar e querer vingança. Só que diante de Deus, irmãos, ele estaria cometendo pecado através da sua reação ali completamente carnal. Davi ele tinha decidido pegar ali, conforme nós comentamos, mais ou menos 400 homens para matar Nabal e para matar todos os seus homens. Lembrando que nós já comentamos que a Bíblia não diz que eram exatamente 400 homens. Na Almeida Revista e Corrigida ela diz uns 400 homens, em outras versões ela diz mais ou menos 400 homens. Enfim, Davi ele estaria cometendo um grande erro em se vingar de Nabal, né? Espiritualmente ali falando, ele estaria cometendo um grande erro em cometer aquela vingança, em querer se vingar. E a Bíblia, ela nos confirma isso. Olha só o que ela nos diz em Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que se resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. E nesse mesmo contexto, irmão, sobre a vingança, a Bíblia também nos diz lá em Romanos 12, 19, a gente pegou uma passagem do Antigo e agora uma passagem do Novo Testamento. Olha só, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, a vingança, ela não pertencia a Davi. Assim como, irmãos, não importa o que aconteça em nossas vidas, a vingança também não nos pertence. Ela pertence a Deus. Mesmo que alguém venha nos prejudicar de forma assim muito séria, nós devemos perdoar. E caso deva ocorrer, caso tenha que ocorrer uma vingança, que essa vingança ela seja feita por Deus e não por nós mesmos. Assim nós estaremos de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. E vejam, irmãos, que o mesmo Davi que fez o bem para Saul, e mesmo assim Saul quis matá-lo, Davi ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas ele não fez isso, ele poupou a Saul. E o mesmo Davi que poupou a Saul, neste momento aqui, por motivos bem menores, ele queria matar Nabal, ele queria matar os seus homens. Por que eu digo motivos menores? Saul estava tentando matar Davi. Era um motivo muito maior do que no caso de Nabal, que negou alimento a Davi. Os dois estavam errados, né? Tanto Saul queria matar Davi, quanto Nabal que se negou a ajudar Davi. Mas o motivo, no caso de Nabal, era menor se comparado com o motivo dado por Saul, tá? Então, esse mesmo Davi que poupou Saul, ele estava ali em vias de matar Nabal, de matar ali todos os seus homens. Davi ele estava com as emoções, como dizem aí secularmente, com as emoções à flor da pele. Nem parecia o mesmo Davi. No caso, se comparar aquele episódio dele com Saul e agora em relação a Nabal. Então nós podemos concluir com isso, irmãos, que se a natureza humana, está na tela dos irmãos, ó, não for controlada pelo Espírito Santo, ela poderá mudar muito rapidamente. Ou seja, a pessoa pode, num momento muito rápido, passar de santo para ímpio, passar de manso para violento, etc. Enfim, por isso que nós devemos vigiar o nosso temperamento carnal, para que a gente não venha a dar lugar à ira. Tá? Mas enfim, fechando esse terceiro subtópico, Davi então, depois que
aqueles 10 jovens disseram para ele qual foi a reação, qual foi a resposta de Nabal, ele resolveu se vingar daquela afronta. Ele se irou, ele pediu para aqueles homens cingirem suas espadas, ele também cingiu a sua espada, ele também pegou a sua espada, colocou no cinto e eles iriam em direção à casa de Nabal no intuito de matar todos os homens dali por vingança, por causa daquela afronta que fora cometida. Bom, irmãos, adentrando aí agora ao segundo tópico, Abigail demonstra seu caráter. E o primeiro subtópico, uma mulher prudente. Bom, irmãos, nós vimos ali várias características de Nabal. Agora nós vamos focar na mulher de Nabal. Nós vamos ver também aí alguns dos predicados dela, dos predicados de Abigail. Então, primeiramente, como nós fizemos também com Nabal, nós vimos o significado do nome Nabal. Vamos ver também o que significa Abigail. Abigail significa pai da alegria ou pai da exultação. E algumas literaturas traduzem também esse nome Abigail como alegria de meu pai. Tá? Então, esse é o significado deste nome. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre ela. Primeiro, a Bíblia nos diz que ela era muito bonita, ela era muito formosa. Algumas literaturas dizem, inclusive, que ela era uma das mulheres mais belas, né, daquela época. E além de bela, uma outra característica, ela era muito inteligente. Né? A Bíblia nos diz, na versão revista e corrigida, ao meio da revista e corrigida, que ela era uma mulher de bom entendimento. Então nós podemos entender com isso que ela era uma pessoa muito inteligente, não somente inteligente, mas ela também era muito sábia. Então, isso aí está lá no versículo de número 3. Abigail também, irmãos, ela era uma pessoa muito humilde. Coloquei como exemplo aí o descritivo do versículo 41, mas tem outras passagens do capítulo 25 que demonstram isso também. Ela era uma pessoa muito humilde, né? Uma das comprovações nós temos ali na forma com que ela falou com Davi, e também pelo fato dela se ajoelhar ali perante os empregados de Davi, que foram dizer para ela que Davi queria tê-la como esposa, lá no final do capítulo, enfim. Ela se ajoelhou e ainda ela se ofereceu para lavar os pés dos empregados de Davi. Então, nós vemos que ela era muito humilde. Irmãos, vejam, ela era uma mulher muito bonita, ela também era uma mulher muito rica, porque ela era casada com Nabal, e Nabal ele era um homem bastante rico. Ela era bonita, ela era rica, mas mesmo assim ela era humilde. Infelizmente, muitas pessoas elas se tornam arrogantes pelo fato de terem dinheiro e de serem assim bonitas fisicamente, enfim, mas esse não era o caso de Abigail. Mesmo sendo rica, mesmo sendo bonita, ela se mantinha humilde. Ou seja, irmãos, a riqueza e a beleza não afetaram o caráter de Abigail. O caráter dela estava muito acima de uma mera questão física ou de posse de bens materiais, pode-se assim dizer. E naquele momento da crise, onde Davi ele já estava disposto a matar Nabal e seus homens, e esta situação chegou ao conhecimento de Abigail, porque um dos empregados de Nabal foi contar isso para ela, contou tudo o que havia acontecido e a preocupação que ele tinha de acontecer ali uma desgraça na família. Então ali estava estabelecida uma crise, um momento assim extremamente delicado. E nesse momento de crise, nós vemos que Abigail ela soube agir primeiramente com prudência, ou seja, ela agiu de forma sensata, se comportando ali de maneira a evitar consequências ruins, ela foi precavida, tá? Ela agiu com prudência ali para evitar um grande mal dentro da sua casa, quando aquele servo, né, um dos servos de Nabal, comunicou a ela sobre tudo o que tinha acontecido envolvendo ali Davi e os seus homens. E ela não agiu somente com prudência, mas ela agiu também com sabedoria. Não vou me aprofundar muito agora nessa questão, porque nós vamos ver mais adiante essa questão da atitude sábia dela, da sabedoria que ela tinha. Nós temos mais de uma passagem ali no capítulo 25 que nos comprova que ela agia com sabedoria. Tá? Então, enfim, vejam, irmãos, que no meio da crise, Abigail ela mostrou
as qualidades do seu caráter. E, irmãos, é justamente nas horas difíceis, nos momentos aí de adversidade, é que as pessoas demonstram a sua índole, demonstram o seu caráter. Irmãos, não é no momento da bonança que a pessoa demonstra quem ela é, mas é no momento da adversidade. Podemos pegar um exemplo muito simples disso. Uma pessoa ela vai mostrar se ela realmente é temperante no momento em que ela for afrontada por alguém sem motivo nenhum. É nesse momento que ela vai demonstrar se ela é temperante, não no momento em que está tudo bem, está tudo em paz, ninguém está mexendo com ela. Enfim, voltando agora para a questão de Abigail, Abigail ela teve a oportunidade de mostrar quem ela era, sabendo ali agir de forma correta em meio à crise, naquele momento ali de ameaça. Tá? Então, como diz o subtópico 1, uma mulher prudente. Agora, no segundo subtópico, o caráter diligente e sábio. Bom, irmãos, primeiramente vamos entender o que significa diligente. Né? Tem uma coisa interessante aqui que muitas das vezes a gente estuda, medita, lê, e às vezes tem alguns termos que muitas vezes a gente pensa que sabe o que significa e acaba passando batido. Então, uma dica que eu dou para os irmãos, quando estiverem lendo a Bíblia, meditando, qualquer palavra, qualquer termo que tenham dúvidas, procurem no dicionário da língua portuguesa, procurem no dicionário bíblico também, que vocês vão ver que muitas coisas vão ficar bastante claras nos textos quando os irmãos agem dessa forma. Então vamos lá. Um caráter diligente e sábio. Então o que significa diligente? Olha só, diligente, que possui ou demonstra rapidez e ou ligeireza. E significa também prontidão. Bom, irmãos, Abigail, ela foi diligente. Como que nós podemos confirmar, comprovar isso? Nós podemos confirmar porque assim que ela soube daquela situação, ela não perdeu tempo. Assim que ela ficou sabendo que aquele empregado de Nabal foi e contou para ela, assim que ela ouviu, ela já tomou uma atitude. O que ela fez? Ela pegou alimentos, a Bíblia nos detalha quais foram esses alimentos, as quantidades, enfim, depois os irmãos podem meditar com calma. Ela pegou esses alimentos, montou em um jumento e foi de encontro a Davi. Enfim, a Bíblia diz que ela não foi sozinha, que ela foi com algumas outras pessoas, possivelmente para ajudar a levar tudo aquilo, mas ela tomou uma atitude, ela pegou aqueles alimentos e ela foi de encontro a Davi, ela foi de encontro a alguém que estava irado, alguém que naquele momento representava um inimigo. Vejam, irmãos, de um lado, né, nesse encontro, ela estava indo de encontro, num lado estava Davi, né, vindo em direção à casa de Nabal, completamente irado, com ali uns 400 homens, com espada, com ódio, com desejo de vingança. E na direção oposta, do outro lado, vindo de encontro a Davi, nós temos ali Abigail. Assim como Davi estava subindo com espadas, ela estava descendo com alimentos. Davi estava com um sentimento de ódio e desejo de vingança, e Abigail ela estava com um sentimento totalmente diferente, ela estava com um sentimento de paz, com um desejo de apaziguar aquela situação, com um desejo conciliador. Nós vamos ver mais adiante o que é conciliador, tá? Enfim, ela queria pacificar aquela situação. E uma outra coisa interessante, ela não falou nada com seu marido, ela não falou com Nabal sobre essa situação. Irmãos, a Bíblia nos diz, mas nós podemos crer que possivelmente se ela tivesse falado com ele, na sua arrogância, Nabal, ele não teria deixado ela ir de encontro a Davi. E talvez ainda brigasse com ela. Enfim, nós vemos aqui que ela foi muito prudente, ela foi muito sábia em agir desta forma, em não falar para o seu esposo. Então ela tinha um caráter diligente e sábio. Agora entrando no terceiro subtópico, o caráter conciliador de Abigail. Então vamos ver o que é conciliador. Conciliador, que propõe um acordo entre as partes e também significa pacificador. Irmãos, vejam o que Jesus disse sobre os pacificadores em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, ser pacificador envolve ação, envolve atitude,
atitude, não somente submissão, né? Trata-se aqui de administrar, de resolver problemas para manter a paz. E aquelas pessoas que são arrogantes, que são egoístas, elas não se preocupam em promover a paz. Elas não se preocupam em ser pacificadoras. Agora, o cristão ele tem que ser diferente. O cristão ele tem que ser um pacificador. Todo cristão ele tem que ser um pacificador sob duas perspectivas diferentes, tá? Sob duas perspectivas. Primeira delas, o crente ele deve ser um promotor da paz, ele tem que ser aquele que busca soluções em meio aos conflitos, sempre com o intuito de manter a paz. Ele deve viver em paz com todas as pessoas e também promover a paz entre as pessoas. Não é somente uma questão do cristão ter paz com os outros, mas ele também atuar de forma que os outros tenham paz entre eles também. Essa é uma das perspectivas. E o cristão também deve ser um pacificador sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Ou seja, o crente ele tem que levar outras pessoas a terem paz. Mas nesse caso, nessa perspectiva, terem paz com Deus. Então nós estamos falando aqui do quê? Da reconciliação com Deus. Ele deve levar outras pessoas a Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo essas pessoas possam ter paz com Deus. Mas enfim, voltando à questão de Abigail, Abigail ela tinha um caráter conciliador. Ela estava indo ali de encontro a Davi, que naquele momento era um inimigo. Né? Por quê? Porque ele estava disposto a matar o marido dela e a matar todos os homens daquela casa. Então, ela acabou se prostrando diante daquele que iria destruir a sua família. Ela teve aquela atitude no intuito de apaziguar aquela situação, no intuito de ser uma conciliadora, de ser uma pacificadora. Então nós podemos ver, nesse subtópico ainda, um resumo de quais foram as atitudes de Abigail para resolver aquela situação, para pacificar aquela questão toda. Então vamos lá. Primeiro, ela levou comida, né, para Davi e para os seus homens, e desta forma ela estava tentando corrigir aquele erro que Nabal cometeu e que levou Davi a se irar muito. Além disso, ela foi humilde, ela trouxe a culpa de tudo aquilo para ela mesma, ela assumiu a culpa daquilo mesmo, ela não sendo culpada, ela assumiu a culpa, ela pediu desculpas, ela pediu perdão e tudo isso de joelhos diante de Davi. Uma outra atitude, ela falou com Davi sobre as consequências de uma atitude em meio à irritação. Ela falou que Davi ele ia ter suas mãos manchadas de sangue e que isso seria ruim para ele. Outra atitude dela, ela falou que o Senhor é quem vingaria Davi dos seus inimigos. Que Davi não precisava fazer vingança com as suas próprias mãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi ele não precisou matar Saul e também não precisou matar Nabal. Nos dois casos, eles morreram sem Davi precisar derramar o sangue deles. Outra coisa que ela fez, ela ainda reconheceu que o Senhor ele era com Davi e que o Senhor iria fazer de Davi rei de Israel. E ela terminou dizendo para que Davi se lembrasse dela depois que o Senhor o abençoasse. Então ela fez tudo isso para poder apaziguar aquela situação. E olha só, voltando agora em Provérbios 15:1, que nós já lemos sobre ele, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E como nós já comentamos, foi exatamente isso que aconteceu, tanto com Nabal quanto com Abigail. As palavras de Nabal, elas geraram o quê? Elas suscitaram a ira de Davi. Só que as palavras de Abigail, elas desviaram o furor de Davi. Irmãos, quantas pessoas que em momentos de adversidade, né, quando elas se deparam ali com situações ruins, elas acabam despertando a ira nas outras pessoas simplesmente pelo fato de não saberem conversar, usando palavras duras. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Nós temos que refletir nisso, nós não podemos cometer esse tipo de erro. Muitas das vezes a situação já está complicada e às vezes o jeito que você fala, você acaba suscitando mais ainda a ira da outra pessoa. Tá? Nós não podemos agir desta maneira. Então nós vemos aqui claramente, né, nós vimos que Abigail também tinha um caráter conciliador ou um caráter pacificador.
Bom, entrando agora no terceiro tópico, o resultado do caráter de Abigail. E no primeiro subtópico, Davi foi aplacado por Abigail. Bom, nós vimos, né, em Provérbios 15:1, nós meditamos, nós vimos ali que as palavras de Abigail, elas desviaram o furor de Davi, né, em concordância aí com Provérbios 15:1. Irmãos, existem muitas pessoas que pensam de forma errada, achando ali que pelo fato de falarem uma palavra correta, que isso basta, que isso é suficiente. Não, o que eu estou falando é verdade, é correto e eu estou certo. Na verdade, irmãos, é necessário sim usar a palavra correta, mas não é somente isso. Mas a palavra correta, ela deve ser dita no momento correto. Quantas pessoas, irmãos, acabam piorando as coisas por quererem falar no momento errado? Isso ocorre muito, por exemplo, em discussões entre cônjuges, entre marido e mulher. Às vezes, no momento ali de tensão, um dos cônjuges acaba dizendo uma palavra que é até correta, mas no momento errado e acaba piorando tudo, sendo que se a pessoa esperasse o melhor momento para falar, o problema não teria se agravado. Então a gente está falando aqui de ter a palavra correta no momento correto. E além da palavra correta e do momento correto, também é necessário que a palavra seja falada da forma ou da maneira correta. Né? Muitas pessoas usam a palavra correta e até no momento correto, só que elas não sabem como falar. Ou seja, elas não falam da maneira correta. E a palavra, então, ela acaba não trazendo bons frutos. Tá? Mas enfim, Abigail, ela agiu dessa maneira, ela disse as palavras certas, no momento certo e da maneira certa também. Se ela tivesse, por exemplo, adiado aquele momento, não tivesse ido falar, provavelmente não ia dar tempo dela fazer isso e Davi já teria feito ali o que ele havia proposto em seu coração fazer, que era matar todos eles. Então, Abigail demonstrou que ela sabia usar a palavra correta no momento correto e também fazer isto da maneira correta. E enfim, desta forma, Abigail agiu assim e Davi foi aplacado, né? Ele foi apaziguado naquele momento. Nós temos a confirmação disso em 1 Samuel 25, de 32 a 35. Olha só, rapidamente está na tela dos irmãos. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão se salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse tal mal, que se tu não me apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então, aquela fúria de Davi, aquela sede de vingança, elas foram anuladas pela sabedoria de Abigail. E, como nos colocou aí o comentarista na revista, Davi ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. O comentarista diz que Davi era muito corajoso, mas que o seu caráter precisava ser lapidado para que ele pudesse enfrentar situações adversas e oposições que ele viria enfrentar ali de forma sábia, né, de forma diferente. Então, enfim, Davi foi aplacado por Abigail. Esse é o primeiro subtópico. Agora, avançando para o segundo subtópico, Deus feriu Nabal. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Samuel 25, de 36, melhor dizendo, até a parte A do versículo 37. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Bom, irmãos, nós vemos aqui uma demonstração, né, mais uma demonstração de sabedoria de Abigail. Ela não contou nada para o seu marido quando ela voltou do encontro com Davi. Por quê? Porque seu marido estava embriagado. Ela conhecia Nabal. Ela sabia que ela tinha que falar com ele, só que aquele não era o melhor momento.
Lembra quando eu comentei sobre a palavra correta, no momento correto, enfim. Quem sabe, de repente, Nabal poderia até agredi-la naquele momento, se ela falasse alguma coisa, uma vez que ele estava o quê? Ele estava alterado, ele estava embriagado, ele estava bêbado. Enfim, então ela decidiu não falar nada naquele momento, mas ela decidiu esperar até o dia seguinte, né, quando ele se encontrava ali, se encontraria sóbrio. E aqui nós podemos falar também, nesse contexto, sobre dois problemas. Sobre a intemperança, ou seja, a falta de domínio próprio, que era o caso de Nabal, e também sobre o problema da falta de sabedoria. Isso também é um problema. Irmão, se Abigail não tivesse sabedoria, ela teria falado com Nabal naquele mesmo momento em que ele estava embriagado, e possivelmente o resultado dessa conversa talvez tivesse sido aí desastroso. Então imagina, a intemperança associada com a falta de sabedoria, qual seria o resultado disso aí? E nesse contexto, olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. Irmãos, a sabedoria, ela é imprescindível para a edificação de um lar. Aquele que não tem sabedoria, a Bíblia nos diz o que fazer, lá no livro de Tiago. Aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas voltando aqui à questão de Abigail novamente. Olha só o que a Bíblia nos diz nos versículos 37 na parte B e no versículo 38. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Então, irmãos, quando Abigail ela relatou para Nabal, ela falou para ele sobre aqueles acontecimentos, Nabal ficou ele ficou paralisado. A Bíblia nos diz que passados aí quase 10 dias, o Senhor ele feriu a Nabal e ele morreu. Então, Davi, ele foi poupado ali de manchar suas mãos, e não somente suas mãos, mas manchar sua história também com o sangue de Nabal e com os inocentes da casa de Nabal. Então ele teve ali um livramento. E Davi, então, ele reconhece esse livramento que ele teve e ele louvou a Deus por isso. Nós podemos ver a confirmação disso na parte A do versículo 39. Olha só. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então Davi, ele reconheceu que o Senhor havia livrado ele daquela situação. E olha só, irmãos, o que a Bíblia nos diz em Provérbios 3, de 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, Davi, ele reconheceu que o Senhor havia livrado ele. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas elas se apoiam ou elas se estribam, no seu próprio entendimento. Vejam que o versículo ele é claro em dizer que nós não devemos agir assim, mas nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, dando-lhe ali as devidas honras. Reconhecer o Senhor nos livramentos, nas bênçãos, nas vitórias, nas provisões, na saúde, enfim, todos os nossos caminhos nós temos que reconhecer ao Senhor. Então nós temos aí um resumo sobre Deus feriu a Nabal e ele veio a morrer. Avançando agora para o terceiro subtópico, Davi toma Abigail por esposa. Bom, depois da morte de Nabal, Davi ele agradeceu a Deus, por ter livrado ele de cometer um grave erro diante do Senhor, que seria matar Nabal e todos os inocentes da sua casa. E depois disso, Davi ele mandou alguns empregados para falar com Abigail para que ela se casasse com ele. E olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Samuel 25:41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Bom, irmãos, assim que os empregados de Davi falaram com Abigail sobre a proposta de Davi para que ela se casasse com ele, ela se ajoelhou dizendo que era serva de Davi e que ela estava pronta também, inclusive, para lavar os pés dos empregados de Davi. Então nós vemos que aqui novamente ela dá uma demonstração de humildade.
ela aceitou aquele convite com humildade, enfim. E a Bíblia diz que ela montou no seu jumento, ela foi acompanhada de suas 5 servas, suas 5 empregadas, ela seguiu os empregados de Davi até ele, até onde ele estava, e ela se tornou a sua mulher. Irmãos, agora vejam que interessante. Na primeira ida de Abigail para se encontrar com Davi, ela também estava montada no jumento, só que ela estava indo resolver uma crise que estava estabelecida, uma ameaça à sua casa, uma ameaça ao seu lar. Mesmo Nabal sendo um homem ruim, ela tomou uma atitude para não deixar que seu marido morresse nas mãos de Davi. Agora, isso foi na primeira ida para se encontrar com Davi. Agora, na segunda ida para se encontrar com Davi, ela também estava montada no jumento, mas agora ela estava indo não para apaziguar uma crise, mas sim para se tornar esposa de Davi. Então, Abigail, de esposa de um homem rico, grosseiro e insensato, ela se tornou esposa, vamos dizer assim, do mais famoso rei de Israel. Então, na primeira, vocês percebam que o objetivo entre a primeira e a segunda ida de encontro a Davi foram completamente diferentes. Na primeira, ela estava indo para resolver um problema. Na segunda, ela estava indo para ser abençoada e para se casar com Davi. E nós já falamos sobre esse provérbio, mas voltando nele agora, Provérbios 18, 12a, antes da ruína gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Então esse versículo também se fez verdade ali, tanto na vida de Nabal quanto na vida de Abigail. Nabal ele foi arrogante e ele morreu. Abigail, ao contrário, ela foi humilde e depois ela foi honrada. E glórias a Deus por isso. Então, enfim, a história termina com Davi tomando Abigail por sua esposa. Irmãos, sabem que Abigail não foi a única esposa de Davi. Davi teve várias esposas e várias concubinas também. Bom, irmãos, como eu tinha comentado no início da videoaula, nós vamos ver agora um tópico adicional. Nós acrescentamos um tópico aí referente ao resumo das qualidades de Abigail. Então nós vamos falar sobre isso agora. A gente vai juntar aí todas essas características numa única explanação aí resumida para os irmãos para facilitar. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui 20 qualidades de Abigail, tá? Então vamos lá. Primeiro, ela era uma mulher de bom entendimento, ou seja, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia. Né? E outra coisa, irmãos, nesse slide, o que aparecer em amarelo são os versículos que comprovam essas características. Tá? Então, nesse caso aí, o versículo 3. Então, ela era inteligente, sábia e de bom entendimento. Uma outra característica, ela era muito bonita e rica, mas sem, contudo, ser arrogante, sem ser convencida. Outra característica dela, ela era humilde, mesmo sendo rica, ela não era uma rica mimada, ela tinha muita humildade. Uma outra característica, diferente de Nabal, ela era racional, ela ouvia os teus servos. Ela ouvia os seus servos. Tanto que ela ouviu atentamente quando um dos empregados veio falar com ela sobre aquela questão toda que tinha acontecido. Ou seja, ela dava ouvidos aos empregados, ela apreciava o que os outros faziam para ajudar em sua casa. Uma outra característica, ela era diligente, ou seja, ela era rápida em agir nos momentos de perigo para que pudesse ali proteger a sua casa. Mais uma qualidade ali, paciente e tolerante. Irmãos, ela não importunou seu marido pelo fato dele ser duro, dele ser mau. Ela viveu, nós podemos concluir, pacientemente com ele, tolerando ali os abusos que ela possivelmente sofria ali pelo fato dele ser mau, dele ser grosseiro. Uma outra qualidade, ela era generosa, ou seja, ela procurava atender às necessidades dos outros. Nós vemos isso quando ela levou alimentos ali para Davi e para os seus homens. Uma outra qualidade, ela era independente o suficiente para agir sem o consentimento do seu marido quando era para o seu bem e para o bem dos outros, ou seja, quando se tratava de uma situação que justificasse esse tipo de atitude. Uma outra qualidade, ela não se apavorava, ela era corajosa, e não somente corajosa, mas ela era eficiente para resolver problemas, para resolver conflitos. Uma outra qualidade, ela era valente, ela estava sempre ali disposta a enfrentar o perigo envolvendo a sua vida e a vida dos outros também. Tanto que sozinha ela foi e enfrentou um exército inteiro que vinha para destruir sua casa.
Quando eu digo enfrentar, irmãos, não estou falando que ela puxou uma espada e foi guerrear com eles, não é isso. Mas ela foi de encontro para encarar aquela situação. Uma outra qualidade, ela era complacente, ou seja, ela tinha cortesia, ela satisfazia a vontade dos outros para ela ser agradável, ela se demonstrava agradável quando necessário. Outra característica, outra qualidade, ela era prudente, né? Ela sabia agir para se precaver do perigo. Nós falamos bastante sobre isso, ela também era conciliadora, estando inclusive, irmãos, disposta a levar a culpa, se responsabilizando pessoalmente ali pelos atos, pelos pecados do seu marido, que foi o caso, para quê? Para se reconciliar com alguém que havia sido ofendido, mesmo ela não tendo culpa por isso. Uma outra qualidade, ela era sábia em negociar com os inimigos, inclusive com aquele que já tinha decretado a sentença de morte para todos os homens da sua casa, que no caso foi Davi. Outra coisa, ao mesmo tempo que ela agiu para que o seu marido não fosse morto, ela também tinha discernimento sobre o marido dela. Ela sabia que ele era tolo, que ele era insensato. Ela tinha esse discernimento. Outra característica, outra qualidade, ela era diplomática e pacificadora. Nós vimos que ela tornou a ira de Davi em calma, em misericórdia. Uma outra qualidade, ela tinha fé em Deus. Ela, inclusive, reconheceu o plano de Deus na vida de Davi. Outra qualidade, ela era preocupada em manter assim, imaculada a vida e a conduta dos outros. Ela estava preocupada com aquela conduta de Davi, não somente na consequência para Nabal e para os homens de sua casa, mas também as consequências para o próprio Davi, que teria suas mãos e a sua história ali manchadas por sangue de muitos inocentes, porque Nabal era culpado, mas os que estavam na casa de Nabal não tinham culpa nenhuma pelo fato de Nabal ter sido arrogante, ter sido irônico com Davi. Uma outra qualidade, ela falava na hora certa. Ela não contou, né, os irmãos sabem, nós falamos sobre isso, ela não contou para Nabal sobre o grande perigo até ele estar sóbrio, ela esperou o momento certo para falar com ele. E uma outra qualidade, ela era disposta a perdoar os erros cometidos contra ela e contra a sua casa. Inclusive, ela aceitou se casar com Davi, que inicialmente era o responsável pelos planos que iriam trazer morte a Nabal e aos demais homens da sua casa. Enfim, nós temos aí nós temos pequenos quadros aí com um pequeno resumo das qualidades de Abigail. Bom, vamos agora então à nossa conclusão. A verdadeira índole e caráter são demonstrados nos momentos de crise, e foi justamente nestas circunstâncias que Abigail pôde demonstrar quem realmente era. Ou seja, como nós comentamos, é no momento da crise, é no momento do problema, no momento da adversidade que as pessoas realmente têm a oportunidade de demonstrar quem são. Isso porque, aí continuando a leitura, as pessoas agem como gostariam de ser, mas elas reagem como realmente são. Ou seja, nos momentos das nossas reações que nós demonstramos quem nós efetivamente somos. E como nós já comentamos, se não for pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos controlar os nossos instintos carnais e nós podemos tomar atitudes precipitadas que desagradam a Deus. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.